Hoje eu quero compartilhar um pouquinho da minha história com você. Bom, eu cheguei no mundo de um jeito meio diferente, digamos assim. Minha mãe engravidou do meu irmão, gêmeo, e depois de 25 dias ela ovulou de novo e pegou a minha gravidez. Na verdade, nós somos considerados gêmeos porque nascemos no mesmo dia. Então, na certidão, nós somos gêmeos. Mas nós fomos desenvolvidos, né, digamos, concebidos em datas diferentes. E se minha mãe tivesse parto normal, de repente nasceríamos também em datas diferentes, porque eu nasci de 6 meses e o meu irmão nasceu de 7 meses. Minha família conta que eu nasci sem sobrancelha, sem unha, uma coisinha desse tamanhozinho, só tinha rosto. Mas eu falei, eu vou, porque eu tenho uma missão para cumprir. Bom, aos 7 anos eu já amava artesanato, eu já me interessava por aquelas revistinhas de banca, sabe? Que tinham muito na minha época. E minha mãe sempre me incentivou muito, pagou cursos, revistinhas, materiais, e eu fui me desenvolvendo. Então eu comecei pintando paninho de prato, depois eu fazia flor de sabonete, bordado. Enquanto minhas amigas brincavam descabelada na rua, eu tava igual uma moça aprendendo a bordar ponto cruz, bordar, fazer bordado livre, enfim, vários tipos de bordado, porque eu tinha uma mãe de uma amiga que ela ficava ali a tarde toda me ensinando e eu amava, eu passava tardes deliciosas. Não que eu não fui uma criança de brincar na rua, eu brinquei também, brinquei, corri descabelada, dançava, colocava peruca, eu tive uma infância muito saudável, mas eu ficava muito feliz e passava horas intertida ali com o tal do artesanato. Sempre gostei muito de fazer. E fui aprendendo e fui me desenvolvendo, e aos 15 anos eu comecei a dar aula. Com 15 anos eu comecei a dar aula, de estruturar curso mesmo. E dei aula de biscuit, dei aula de tear de miçanga e por aí foi. Como toda boa artesã, eu me desenvolvi em muitas técnicas e eu nunca me conformei com o básico que eu aprendia. Eu sempre me aprofundava, eu sempre desenvolvia as minhas próprias técnicas. Eu brinco que falo, são técnicas de Harvard, né? São as técnicas importadas diretamente do meu ateliê. E eu sempre fiz isso porque eu sempre quis muito mais. Eu nunca me conformei com o raso. Aí, com 15 anos, comecei a dar aula, fiz a minha primeira feira. Eu entrei numa feira internacional de Brasília, que a minha mãe, na época, bancou esse stand para mim. Um stand mesmo, sabe? Super arrumada, aquela coisa toda. E eu fiz cartonagem, entrei com cartonagem e com biscuit. Fiz produção mesmo, com 15 anos de idade. Fiz produção, levei muito material para a feira. Saí da feira com uma caixinha de cartonagem e uma cestinha de biscuit. O resto todo eu vendi. Foram 10 dias de feira. Dessas feiras internacionais que acontecem na verdade ainda agora, nem tanto por causa da pandemia, mas que sempre aconteceram. E aí eu percebi que, uau, eu posso ganhar dinheiro com isso, eu posso viver da minha arte. Muito abusada já desde menina. Com 18 anos eu falei, vou morar no meu ateliê, vou sair da casa dos meus pais. E mesmo tendo um relacionamento bom com eles, eu resolvi sair de casa porque
eu decidi que eu queria viver da minha arte. E meu pai me perguntou: menina, você não vai fazer faculdade? Não, eu vou viver do meu artesanato. E foi com artesanato que eu comecei a minha vida profissional, dando cursos, fazendo produção de peças, vendendo em feiras. Eu participei de feiras a minha vida inteira, todos os tipos de feira que você pode imaginar eu já fiz, inclusive feiras fora da minha cidade também. E vi que era possível sim pagar as minhas contas, o meu aluguel e ter uma vida digna com artesanato. Lógico, caí, levantei, tomei prejuízo inúmeras vezes, não foi uma nem duas, não foi sucesso sempre, mas de uma forma ou de outra, com artesanato, eu conseguia pagar minhas contas. Bom, lá pelos meus 26 anos, eu casei e tive meu filho Pedro. Só tenho um filho, hoje ele tá com 19 anos, mas com 26 anos eu tive o meu Pedro, que já com 15 anos eu falava que quando eu tivesse o meu primeiro filho, ele se chamaria Pedro. E realmente, quando eu engravidei, eu tinha certeza que era o meu Pedro. E o Pedro me acompanhou, Pedro Henrique, o nome dele, e o Pedro me acompanhava para tudo quanto era canto. Eu ia dar aula, nessa época eu me casei com o pai do Pedro e montamos um armarinho. E foi maravilhoso, esse armarinho ficou ali por 3 anos comigo, mas eu não estava dando conta de tocar o armarinho sozinha, entre aspas, né? Mas na época eu tinha funcionárias, mas eu dava aula de manhã, de tarde, fazia faculdade à noite, e eu resolvi fechar o armarinho e com isso me separei também. Mas o Pedro andava comigo para tudo quanto era lado. Eu resolvi que eu não queria babar, eu queria cuidar do meu filho. Como ser autônoma me dava essa liberdade, então eu decidi que eu preferia que meu filho estivesse comigo. E ensinei ele, mesmo trabalhando do tanto que eu trabalhava, ensinei ele a estar sempre do meu lado, com os brinquedinhos, com as coisas dele, e funcionou muito bem. Eu consegui criar o Pedro dessa forma. Não foi fácil não, tá? Não foi fácil, mas foi uma escolha e que eu não me arrependo dessa escolha. Então o Pedro ia fazer compra em Goiânia comigo na época, ia dar aula junto comigo, ia pro armarinho junto comigo, enfim, andava comigo para tudo quanto era lado, agarradinho aqui na mãe. Mas aí, com 30 anos, eu resolvi fazer faculdade. Eu fechei o armarinho e eu senti falta eu queria me profissionalizar mais. Quando eu entrei na faculdade, eu ainda estava com o armarinho. O armarinho fechou nesse meio tempo de entrar na faculdade e concluir faculdade. Mas eu queria me profissionalizar mais. Eu sentia falta, como eu sempre fiz muitos tipos de artesanato, eu sentia falta de me especializar, de me profissionalizar, e foi uma grande virada na minha vida entrar para a faculdade. Eu aprendi marketing na faculdade, eu tive módulo de fotografia, de modelagem, de identidade visual. Então a minha faculdade me trouxe um novo olhar. Eu consegui trazer o design para dentro do artesanato. A minha faculdade foi de design de moda. Uma pessoa que nunca gostou de moda, como a Lu Jader, nunca gostei de moda, mas na grade curricular da minha faculdade, eu percebi que tinha tudo que eu queria me desenvolver. E foram anos super pesados, porque eu estava com meu filho na época já tinha 4 anos, por aí. E eu ainda, quando eu comecei, ainda estava no armarinho, né?
E foi uma época assim muito conturbada na minha vida. Depois veio a separação, eu lembro que eu assisti a aula assim chorando. Mas eu fiz uma faculdade que eu me dediquei com tanto carinho, com tanto amor, que as minhas colegas, as minhas amigas de turma falavam: professora, não olhe o trabalho da Luciana primeiro, deixa para olhar por último. Porque eu me dedicava muito, eu estudei muito, eu estava há 13 anos sem estudar quando eu comecei a fazer faculdade. Então eu tive que quebrar muitos bloqueios. Foi muito desafiante fazer a faculdade, mas foi um divisor de águas na minha vida. E a faculdade me trouxe um novo olhar. Na época que eu finalizei a faculdade, eu já estava separada. Como eu falei, foi um período muito complicado na minha vida, um medo de cuidar do meu filho sozinha, muita responsabilidade, um medo de alimentar o meu filho sozinha, medo, muito medo. E na época minha mãe me chamou para fazer uma sociedade com ela, já que eu estava finalizando faculdade, já tinha desenvolvido a marca do meu próximo negócio, já tinha desenvolvido tudo, já tinha aprendido a modelar, já estava me sentindo super preparada e segura para um novo negócio. E eu comecei esse novo negócio com a minha mãe. E nós viajamos muito, ganhamos muito dinheiro com essa marca. Foi uma marca de bolsas e acessórios femininos chamado Frescurite de Mulher. Na época foi um sucesso total, porque eu desenvolvi, todas as minhas peças eram exclusivas, modeladas por mim. Eu fiquei muito boa em costura embutida e eu trouxe isso para dentro da costura criativa. E desenvolvi um tecido próprio para trabalhar, desenvolvi uma técnica própria, minhas técnicas de Harvard, né, para trabalhar. Nisso a gente ficou muito conhecida, ganhamos muito dinheiro, viajamos para outras cidades para fazer feiras fora de Brasília. Na época eu morava em Brasília. Fomos fazer feira em São Paulo, em Natal, em Recife, feiras grandes tipo Fenearte, Mega Artesanal. Fizemos várias feiras e ganhamos muito dinheiro com a Frescurite. Na época eu assim, senti muito reconhecimento do meu trabalho. Foi uma época que eu me realizei muito profissionalmente falando. E só que chegou ali uns 6 anos de sociedade, eu parei de dar aula totalmente. E com uns 6, 7 anos de sociedade, eu resolvi seguir o meu caminho sozinha. E queria voltar a dar aula também. E aí coincidiu de uma cirurgia que eu fiz muito grande de endometriose. E eu precisei ficar 6 meses ali sem costurar. Eu aproveitei a cirurgia e todo o movimento interno que estava acontecendo e tudo que estava ali passando e me desvinculei da sociedade e comecei a minha história Lu Jaber. Bom, já ali, nesse período, foi um período também muito conturbado, meio dolorido na minha vida, muito dolorido na minha vida, e eu falei, quer saber, eu vou largar tudo, vou estudar para concurso. Passei 1 ano estudando para concurso e me refazendo e me reconstruindo e me levantando e tentando dar um novo sentido para minha vida. Insucesso total. Até que eu já, assim, muito perdida, sem dinheiro, sem R$1 no bolso, eu comecei a usar o Instagram como uma ferramenta de tentar pegar encomendas, de tentar sobreviver. Eu tinha um filho pequeno para cuidar e eu precisava me levantar disso de qualquer forma. Ou eu
me levantava ou eu me levantava, não dava tempo para ficar chorando, não dava tempo para ficar triste, não dava tempo para entrar em depressão, não dava tempo, eu não tinha mais tempo. E aí eu sem dinheiro, comecei a usar o Instagram. Na época o Instagram estava começando e eu investi ali todo o conhecimento que eu ganhei na faculdade de foto, de não sei o que, e comecei a dedicar tempo para começar a postar, e comecei a postar todos os dias. Mesmo assim, as fotos que eu tirava antes, mesmo tendo feito faculdade, não se comparam às fotos que eu tiro hoje, mas para a época funcionaram muito, e isso fez com que também a Educar me chamasse. Foi aonde eu tive um novo respiro, uma nova esperança, onde muitas coisas começaram. Eu falei, opa, não tá tudo acabado, eu posso recomeçar, e posso recomeçar fazendo o que eu mais amo, dar aula. E foi como eu recomecei, primeiro com o Instagram. Eu montei um Instagram bem profissional, que é o Lujaber, que é hoje, mas foi aí que nasceu o Instagram Lujaber, com essa questão das fotos e de ter um perfil legal e tal. Começaram a surgir convites, um deles foi o da Educar, de começar a dar aula na Educar, e foi o meu também, uma outra grande virada na minha vida foi a Educar. Comecei a gravar aulas, e aí eu fazia aulas e continuava produzindo algumas peças, vendendo, e eu consegui me reconstruir, consegui reconstruir a minha história. Até que chegou um período que já ensinar a costura não estava fazendo mais meu olho brilhar. Fez durante muito tempo assim, digamos que durante uns 2, 3 anos que eu fiquei ali ensinando na Educar, que eu percebi que tinham materiais que foram técnicas e materiais que eu levei para o mundo conhecer na costura criativa, e isso me trouxe também muito reconhecimento, muito respeito, e isso me alimentou durante algum tempo. Mas eu percebia que as minhas alunas sentiam muita dificuldade de vender. Elas não conseguiam viver do trabalho delas, elas não conseguiam fazer dinheiro com o trabalho delas. Como eu sempre vivi do artesanato, como eu sempre caí e conseguia levantar através do artesanato, eu pensei comigo, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero começar a ensinar. E aí, quando foi ali, tipo em 2019, um pouquinho antes da pandemia, 2019, final de 2019, dezembro de 2019, eu investi num curso caríssimo, caríssimo, que tinha uma mentoria, e foi uma grande virada. Foi onde eu me profissionalizei mais, criei mais curiosidade, comecei a estudar mais e comecei a aplicar as coisas que eu estava aprendendo no curso e na mentoria, e desenvolvi o curso Lucrativa. Nasceu o curso Lucrativa, a minha menina dos olhos. E dentro desse movimento de estudar mais, eu resolvi ainda fazer 2 pós-graduações. Uma de inteligência digital e marketing e inteligência digital, e outra de empreendedorismo e inovação, porque eu queria criar mais experiência, mais conhecimento e trazer isso para a linguagem do artesanato. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi não parar de estudar, porque tem muita diferença quando a gente estuda algo que a gente não vê o menor sentido, do que quando a gente estuda algo que faz o coração da gente bater mais forte.
Eu nunca fui uma boa estudante, eu nunca fui uma aluna de tirar nota 10, de nota 8, 9, 10. Quando eu tirava 8 era na sorte, ou com um assunto que eu tinha mais facilidade. Mas eu sempre fui uma aluna mediana. Mas na minha faculdade e nas minhas pós-graduações, eu fui uma das melhores. Porque eu queria aprender, eu tinha uma sede, uma curiosidade e uma vontade de levar isso para as minhas alunas, de ensinar tudo isso, porque eu já tinha prática, eu já tinha a mão na massa, mas eu queria mais embasamento teórico, eu queria me sentir mais segura, com mais propriedade. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque aí deixei o Lucrativa, o meu curso Artesano Lucrativa, mais forte ainda. Na verdade, ele nasceu como Costura Lucrativa e hoje ele é Artesano Lucrativa. Costura porque eu era especialista em costura. E aí, quando eu fiz esse movimento de largar a costura e vim para o empreendedorismo artesanal, porque a minha missão é muito maior do que ensinar costura. Não estou desmerecendo, amei ensinar costura, amo costurar. A costura levou o meu trabalho artesanal para outro nível, porque eu me especializei em nicho, identidade visual, marca e tudo mais. Mas o meu chamamento para o empreendedorismo artesanal é algo que balança o meu coração de um jeito, faz o meu olho brilhar de um jeito tão inexplicável. Hoje que eu tenho alunas com transformações tão grandes, não só pessoais como profissionais também. E aí cada dia que passa eu tenho mais certeza de que eu tomei as decisões nos momentos certos e do jeito que precisava ser feito. Eu amo hoje ensinar empreendedorismo artesanal, eu amo transformar vidas, eu amo fazer esse movimento da mulher despertar a sua melhor versão, empreender com a sua essência, para que ela possa realmente desenvolver um negócio que traga reconhecimento, respeito e financeiro para ela, para que ela possa se realizar não só como pessoa, como mulher, mas também como empreendedora através do artesanato.